O que aconteceria se a Rússia invadisse a Europa? Essa foi a questão que o jornal alemão Die Welt e um pesquisador da Universidade Hartmut Schmidt tentaram responder em dezembro passado. Quando organizaram um jogo de guerra simulando uma invasão russa à OTAN, os resultados foram devastadores. O exercício se passa em outubro de 2026, após um cessar-fogo na Ucrânia, que congelou as linhas de frente e deixou a Rússia controlando os territórios ocupados. Os planejadores imaginaram um cenário onde o Kremlin alegaria falsamente que a Lituânia estava impedindo Moscou de abastecer adequadamente Kaliningrado, um enclave da Rússia entre a Lituânia e a Polônia, para justificar a tomada da cidade lituana de Marijampolė. A partir daí, usando uma combinação de drones, tropas terrestres e minas, a Rússia avançaria rapidamente pelos Bálticos. O sucesso de Moscou seria favorecido pela ausência dos Estados Unidos e pela hesitação inicial da OTAN, que tentaria resolver a crise diplomaticamente. Em vez de adotar uma postura de guerra, como disse ao Wall Street Journal Bartłomiej Carter, analista de segurança que atuou como primeiro-ministro polonês nos jogos de guerra, e cito: "Je ne sais Dems." O que isso me mostrou é que, uma vez confrontados pela narrativa de escalada do lado russo, temos enraizado em nosso pensamento que somos nós que devemos buscar a desescalada. Embora preocupante para a OTAN, esse resultado não é o pior cenário para o grupo. Essa honra é do Hedgehog 2025, um exercício de simulação em que poucos soldados ucranianos usaram drones para vencer milhares de soldados da OTAN. Vamos repetir: um pequeno grupo de ucranianos derrotou milhares de soldados da OTAN usando drones. Em cerca de meio-dia, eles destruíram 17 veículos blindados e realizaram 30 ataques a outros alvos. Esses dois jogos de guerra deixam claro: a OTAN não está pronta para uma guerra no século XXI. Se isso não mudar rapidamente, a aliança pode em breve se ver diante de uma guerra catastrófica no século XXI. Quando dissemos que o exercício Hedgehog 2025 representava um cenário ainda pior para a OTAN do que a completa invasão dos Bálticos, não foi para diminuir a importância da região ou minimizar o custo humano catastrófico de uma possível invasão russa. Na verdade, foi um reconhecimento de como os drones mudaram o rumo das guerras nos últimos anos e de como o impacto deles pode ser enorme nas mãos de operadores experientes. No começo da invasão russa na Ucrânia, muitos esperavam que a Rússia destruísse rapidamente as defesas aéreas ucranianas e dominasse o espaço aéreo em poucos dias ou semanas. Isso não ter ocorrido demonstra a resiliência dos defensores da Ucrânia, que causaram tantas perdas à frota aérea russa que Moscou precisou retirá-la temporariamente da guerra. Mesmo com o retorno do poder aéreo russo ao campo de batalha, ele atuou a dezenas de quilômetros da linha de frente, usando mísseis guiados. A Ucrânia nunca conseguiria dominar o espaço aéreo russo, pois tinha uma frota menor de jatos mais antigos, enquanto a Rússia possuía bons sistemas de defesa aérea. As tentativas da Ucrânia de modernizar e ampliar sua força aérea enfrentaram grandes obstáculos, especialmente a falta de pilotos qualificados. A Ucrânia também enfrentou uma escassez significativa de projéteis de artilharia no início da guerra, o que significa que uma alternativa era desesperadamente necessária. Então, ambos os países recorreram aos drones. Autoridades ocidentais afirmam que drones causam 86% das baixas na guerra da Ucrânia. Especialistas acreditam que só a Ucrânia produziu entre 4 e 5 milhões de drones em 2025. Agora, contamos tudo isso para ilustrar 2 pontos. Primeiro, como mencionamos anteriormente, os drones são extremamente eficazes nas mãos de operadores experientes. E na Europa, além da Ucrânia, ninguém tem mais experiência no uso de drones do que a Rússia. Agora, precisamos ter cuidado aqui para diferenciar entre os tipos de sistemas de drones, porque a linguagem comum ainda usa essa única palavra para uma grande variedade de veículos e munições não tripulados. E neste vídeo, vamos focar em 2, em particular, onde a Rússia tem uma grande vantagem sobre a OTAN. Drones de ataque unidirecional de longo alcance usados para bombardear cidades ucranianas e FPVs que se multiplicam nas linhas de frente e causam a maioria das baixas da guerra. Aquele pequeno grupo de soldados ucranianos que derrotou a OTAN em Hedgehog 2025 bem, eles estavam usando drones FPV
armas táticas compactas que normalmente pesam menos de 25 quilos e operam em distâncias de cerca de 10 a 20 quilômetros de seus operadores. Os drones que a Rússia está usando para atacar cidades, por sua vez, e que têm a capacidade de ameaçar capitais europeias a centenas de quilômetros de distância, são gigantes de 200 quilos, baseados no design dos drones Shah iranianos, que carregam uma ogiva pesando entre 50 e 90 quilos. Embora ambos os tipos sirvam ao mesmo objetivo final, seus papéis táticos não poderiam ser mais diferentes. Ambos, porém, representam uma séria ameaça à OTAN em caso de guerra em larga escala com a Rússia, alertou recentemente o Instituto para o Estudo da Guerra. Drones com alcance de 500 quilômetros, como os usados pela Rússia, permitem atingir grande parte da Ucrânia, toda a Moldávia e áreas da Polônia, Romênia e Lituânia, se lançados da Rússia ou de territórios ucranianos ocupados. Se a Rússia conquistar rapidamente os Bálticos, como nos jogos de guerra de Dziewalt, cidades como Estocolmo, Berlim e Helsinki ficariam ao alcance. Então, como a OTAN se ajustou diante dessa mudança tecnológica fundamental? Para responder, basta ver como a aliança reagiu à entrada de drones russos em seu espaço aéreo. Desde o início da guerra, aeronaves russas invadiram o espaço da OTAN dezenas de vezes. Só em 2025, os membros da OTAN registraram 18 violações russas do espaço aéreo confirmadas, 3 vezes mais do que em 2024, e mais da metade de todos os incidentes registrados ao longo do período de 4 anos. Um drone russo percorreu 100 quilômetros em território polonês sem ser detectado por radar. A OTAN respondeu enviando caças para abater os drones, fechando aeroportos e convocando consultas de emergência do artigo 4 pela primeira vez devido à guerra com a Rússia. Apesar de ter sido suficiente na época, dada a escala pequena da incursão, isso revela um problema estrutural mais profundo. Enviar F-16 e F-35 para perseguir drones é, para ser direto, uma forma absurda de combater. De acordo com Alec Powell, um investigador econômico e de preços da The Pricer, uma interceptação rotineira com 2 caças custa entre 28 mil e 57 mil dólares apenas em horas de voo. Se um míssil for lançado, ele custa entre 1 e 1 milhão e 200 mil de dólares. Já os drones alvos desses mísseis, bem, alguns são feitos de espuma e compensado, tornando-os muito mais baratos. Mesmo os mais caros ainda são muito mais baratos de fabricar e operar do que os caças, que, no caso do S-35, podem custar até 80 milhões de dólares para comprar, e milhões a mais para operar. Então você já pode imaginar onde queremos chegar com isso. A Rússia não precisaria atingir nenhum alvo para tornar o conflito caro à OTAN. Acionar caças e disparar mísseis de milhões de dólares toda noite criaria um desequilíbrio de custos insustentável. No entanto, deixar de lançá-los correria o risco de que drones reais passassem e atingissem ativos da OTAN ou simplesmente matassem civis. Por isso, a Europa planeja construir uma muralha de drones com sensores, radares e interceptadores em camadas. Ela se estenderá dos Estados Bálticos ao Mar Negro, depois se expandirá para uma área maior. Kaja Kallas, chefe de política externa da União Europeia, afirmou que o sistema pode estar operacional até 2027. A muralha de drones é uma ideia ambiciosa e necessária para detectar e interceptar drones inimigos, mas construí-la é outra questão. Fazer com que ela funcione é algo completamente diferente. Primeiro, há os limites óbvios da geografia. A Europa é um continente vasto, com centenas de milhares de quilômetros quadrados, e drones podem vir de quase qualquer lugar. As variantes do Shahed não podem ser facilmente contrabandeados para a Europa e lançados do território da OTAN, pelo menos não em grande escala. Isso não vale para drones menores, como os que sobrevoaram o aeroporto de Copenhague no outono de 2025. Embora tenham sido só um incômodo, esses drones menores podem ser armados, contrabandeados e lançados de dentro das cidades, tornando a barreira ineficaz. Eles podem ser lançados em diversos pontos. James Shear, ex-oficial da OTAN que lidava com segurança emergencial, escreveu: se a OTAN criar um escudo de drones em Copenhague, eles surgiriam no aeroporto de Munique no dia seguinte.
Além disso, há o fato de que a integração técnica entre dezenas de sistemas nacionais, com diferentes leis que regem o espaço aéreo e diferentes regras de engajamento, é um enorme desafio. Como alertou o ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, criar uma barreira eficaz contra drones levará tempo. Tempo que a OTAN pode não ter. Com relatórios conflitantes dos serviços de inteligência, teme-se que a Rússia possa iniciar guerra contra a Europa até 3 anos após o fim do conflito na Ucrânia. E isso significa que uma solução mais rápida é necessária agora, antes de entrarmos nessas soluções. Uma pausa rápida para falar sobre a nossa própria inovação de ponta. Warfronts é o nosso site exclusivo para assinantes. Para quem me acompanha lançando 6 vídeos por semana... Pensa que é só isso, assobia. Eu exijo mais conteúdo. Dance, macaquinho, dance. Toda semana. Lançamos 2 vídeos exclusivos e 2 artigos de nossos especialistas. Nesta semana, por exemplo, publicamos um vídeo sobre a evolução dos combates em 4 anos de guerra na Ucrânia. Episódios anteriores já trataram de temas como o colapso do programa de caças F-ASP e se a Polônia venceria a Rússia em um confronto direto. Se você está gostando deste vídeo, provavelmente vai gostar do conteúdo que publicamos no Warfronts. São apenas alguns dólares por mês, ou $50 por ano, e você também tem acesso a muitos vídeos e conteúdos escritos exclusivos. Agora, voltamos à busca desesperada da OTAN por solução para seus problemas. Soluções. A busca por uma solução mais rápida levou a 2 opções. Uma delas é o Dragonfire, arma de energia dirigida a laser, que a Marinha Real Britânica pretende usar em 2027. Segundo o governo britânico, o Dragonfire pode acertar um alvo do tamanho de uma moeda de uma libra a 1 quilômetro, custando cerca de 10 libras por disparo. Apesar de tornar o Dragonfire muito atraente, o sistema apresenta limitações evidentes. Ele precisa de linha de visão, ficando inútil com baixa visibilidade, como neblina ou nuvens densas. Também só rastreia um alvo por vez, uma falha importante. O objetivo das táticas russas com drones é enviá-los em ondas para sobrecarregar as defesas aéreas pelo volume. A segunda alternativa do Reino Unido é o armamento de energia dirigida por radiofrequência, que emitiria um pulso de ondas de rádio para desativar a eletrônica dos drones. Diferente do Dragonfire, ele funciona em mau tempo e atinge vários alvos ao mesmo tempo, mas não distingue entre eles, o que é uma grande desvantagem. Enquanto ativo, nenhuma aeronave aliada pode voar na área afetada. Em um espaço aéreo contestado, onde os caças da OTAN já estão sobrecarregados, reagindo a incursões, essa restrição dificulta muito seu uso. A França desenvolve o sistema de defesa Proteus, que reutiliza canhões antiaéreos de 20 mm em caminhões móveis, equipados com ópticas modernas, sensores e softwares de controle de tiro para combater drones. O objetivo é criar uma solução ágil, rápida e de baixo custo para abater drones. A desvantagem desse sistema é que os caminhões, por mais rápidos e numerosos que sejam, só podem estar em um número limitado de lugares ao mesmo tempo. Um ataque coordenado de enxame contra vários alvos simultaneamente levaria qualquer sistema móvel ao limite, forçando os comandantes a tomar decisões impossíveis sobre o que proteger e o que deixar exposto. Essas armas são um avanço tecnológico, mas ainda estão longe de uso amplo e têm limitações operacionais reais. O que a Europa precisa agora, em grande parte, ela não tem, e isso nos leva à Alemanha. Berlim está no meio do que pode ser o aumento mais significativo de gastos militares na história do país desde a Segunda Guerra. Planeja gastar 176 bilhões nos próximos anos para modernizar suas forças armadas. A maioria dos gastos foi para itens caros, como 35 caças F-30 e 5 dos Estados Unidos, Eurofighter Typhoon, helicópteros Chinook, além de novos navios e submarinos. Pedidos para milhares de tanques e blindados estão sendo preparados. Os recursos destinados a drones e inteligência artificial representam apenas uma fração disso. Apesar disso, o ministro das Relações Exteriores, Johann Walforb, lamentou que Berlim estava praticamente de mãos vazias em relação a drones. Não estamos dizendo que tanques e veículos blindados são inúteis, mas não foram eles que derrotaram milhares de soldados da OTAN no exercício Hedgehog 2025. Foram os drones.
Se a OTAN fosse à guerra amanhã, enfrentaria um cenário em que forças convencionais são vulneráveis a sistemas não tripulados baratos e numerosos, algo que tanques Leopard 2 não resolvem facilmente. Sobre os exercícios militares, há uma lição ainda mais urgente para a OTAN. Além de investir em drones e tecnologia anti-drones, é preciso saber lidar com eles no campo de batalha. Segundo um participante do Red Hog, 2025, o grupo de batalha da OTAN avançou no exercício sem tentar se ocultar, posicionando tendas e blindados em campo aberto. Como se a ameaça dos drones não se aplicasse a eles, várias de suas posições foram destruídas. Nick, comandante ucraniano de drones que participou do exercício, foi direto. A infantaria teve uma reação fraca às ameaças em aproximação. Às vezes tentaram se dispersar, outras não. Não entenderam que era uma ameaça. Dissemos que não deveria ser assim. Se houver uma ameaça vinda do céu, você precisa se abrigar, porque se for avistado, considere que será morto. Fim da citação. Nick relatou que uma unidade da OTAN entrou em uma área de espera e estacionou seus veículos a 30 a 50 metros de distância sem tentar se dispersar. Isso permitiu que ele os eliminasse metodicamente um por um, sem precisar se esforçar para procurá-los. Apesar de ser só um exercício, se a OTAN agisse assim em batalha real, as perdas seriam catastróficas. Embora saibam que drones são perigosos, os soldados da OTAN parecem não entender totalmente o risco que representam. E essa falta de compreensão vai acabar matando soldados. Há uma lição sobre a importância da agilidade e decisões rápidas. As forças ucranianas usam o sistema de gerenciamento de campo de batalha Delta para compartilhar rapidamente dados operacionais entre o comando e as unidades subordinadas, acelerando os ataques em várias forças armadas aliadas. Restringir o acesso a informações sensíveis desacelera reações e dificulta a coordenação. Para alcançar Ucrânia e Rússia, a OTAN precisa mais do que comprar equipamentos melhores. Ela deve mudar como a informação circula em suas estruturas de comando e eliminar tudo que não for essencial para o sucesso no campo de batalha. Ela deve investir em suas startups e empresas de tecnologia. Apesar do estereótipo americano de que a Europa é fraca em tecnologia de ponta, o continente conta com mão de obra qualificada e várias startups de defesa promissoras. Regras onerosas e falta de capital de risco dificultam o crescimento. Portanto, investir uma parte substancial do dinheiro de rearmamento em startups não seria das piores opções para a Europa. Na vanguarda da tecnologia, muitas fracassariam, mas as que não fracassassem poderiam liderar uma revolução na defesa. Foram os grandes subsídios do governo a várias empresas privadas que fizeram da Ucrânia uma superpotência mundial de drones em apenas 4 anos. América Finalmente precisamos falar sobre a América. Porque, embora tenhamos focado bastante na Europa, considerando o quanto o continente precisa recuperar o atraso, Washington também tem seus próprios problemas para resolver. Em 2025, o Programa de Defesa do Centro para uma Nova Segurança Americana, CNAS, divulgou um relatório afirmando que os Estados Unidos não estavam prontos para enfrentar ameaças atuais e futuras de drones. A avaliação foi respaldada por relatório do inspetor-geral do Departamento de Defesa, que apontou isso. Políticas confusas contra drones deixaram bases militares dos Estados Unidos vulneráveis, forçando comandantes a improvisar a defesa. Orientações pouco claras sobre respostas a incursões, que já não são raras. Avistamentos de drones sobre instalações militares americanas aumentaram consideravelmente nos últimos anos, a ponto de os responsáveis pela segurança agora tratarem esses casos como ameaças operacionais rotineiras e não mais como incidentes isolados. Até agora, as incursões têm sido inofensivas. Não é difícil imaginar que um adversário dos Estados Unidos como a China lance um enxame de drones de um navio porta-contêineres e ataque vários alvos indefesos. Após a Ucrânia realizar emboscada bem-sucedida com drones em várias bases aéreas russas, incluindo uma a milhares de quilômetros das linhas de frente. Analistas militares dos Estados Unidos começaram a discutir a possibilidade de um ataque semelhante ser lançado a partir de uma embarcação mercante chinesa que estaria atracada em um porto americano. A discussão aumentou após a confirmação de que a COSCO Shipping, estatal chinesa de transporte marítimo, atua em portos estratégicos dos Estados Unidos. Mesmo designada pelo Departamento de Defesa como empresa militar chinesa, o comandante aposentado da Marinha
Thomas Schugert, alertou a Newsweek que tal ataque era altamente provável, já que a doutrina militar chinesa traz várias referências a ataques repentinos e de surpresa fora da China. Também devemos falar sobre o Irã, pois poucos países têm acesso a dados de campo de batalha sobre o desempenho de seus drones. A Rússia fez uso extensivo dos drones Shahed do Irã na guerra com a Ucrânia, e isso forneceu dados para o Irã aprimorar e melhorar seu programa de drones. Mencionamos o Irã porque, embora Teherã e Washington estejam envolvidos em negociações no momento em que falamos, existe uma possibilidade real de que elas possam fracassar. O Irã anunciou que 1.000 novos drones estratégicos, incluindo drones suicidas para alvos fixos e móveis em terra e mar, foram incorporados às suas forças. Teherã não precisa atacar os Estados Unidos para causar grandes danos. As bases dos Estados Unidos no Catar, Bahrein e no Golfo, assim como aliados americanos na região, estão todas ao alcance dos recursos aéreos de Teherã. E embora Washington tenha tomado medidas para mantê-los seguros de um possível ataque no curto prazo, definitivamente ainda há mais a ser feito. Sabemos que o cenário parece sombrio, mas isso não significa que a OTAN não esteja atenta. Há indícios de que a aliança começa a perceber o problema, embora o ritmo siga frustrantemente lento. O ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, inaugurou um novo centro de inovação para as Forças Armadas alemãs e prometeu mais investimentos em inovação, novas tecnologias e cooperação com empresas de tecnologia. Berlim também se comprometeu a investir 10 bilhões nos próximos anos e já fez pedidos significativos para Helsinki, cujo drone de ataque HX-2, habilitado por IA, já foi testado em combate na Ucrânia. Além de investir mais, a OTAN deve aprender com membros e parceiros que já entenderam isso, como a Ucrânia, o exemplo mais claro. Mas um país da OTAN construiu discretamente uma das indústrias de drones mais avançadas do mundo, a Turquia. Segundo estimativas, Ankara domina cerca de 65% do mercado global de exportação de drones armados. Israel também desenvolveu alguns dos sistemas de mira assistidos por IA mais sofisticados. Seu sistema Gospel processa informações de satélites, imagens de drones e comunicações interceptadas simultaneamente, comprimindo o que antes levava dias para analistas humanos em questão de minutos. Mesmo com aliados, conhecimento e recursos únicos, a OTAN ainda precisa resolver uma questão fundamental. A aliança ainda não descobriu totalmente como implantar drones FPV em larga escala ou como integrá-los à sua doutrina. Da mesma forma que, por exemplo, a Ucrânia ou a Rússia fizeram, a OTAN também não tem sua própria resposta para os drones do tipo Shahed, capazes de saturar as defesas inimigas de forma barata, nem uma maneira fácil de derrubá-los. Para arriscar. Dizendo o óbvio, isso realmente precisa mudar. E sabemos que mudanças em grandes instituições nunca são rápidas, e a OTAN é uma das maiores instituições que existem. Os ciclos de aquisição são longos, as burocracias são pesadas e a vontade política tende a aparecer só depois que a crise já chegou. Mas autoridades de defesa da União Europeia alertam que a Rússia pode testar as fronteiras da OTAN já em 2030, dando à aliança uma janela estreita para resolver isso. Se não fizer isso, da próxima vez que um punhado de operadores de drones vencer milhares de soldados da OTAN, talvez não seja apenas um exercício militar. Obrigado por assistir